Fala galera, bem-vindos ao canal de Cortes Explorar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo em suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. De dominar é Roma? Roma. Mostra aquela moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4. Ali não mostra 7, 8, 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que de alguma maneira o mesmo poder romano que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplo, exemplos eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali. E um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou: Rodrigo, desculpa, padre Dionísio. Desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado. Me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei: o que foi? Ele pedindo perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão. Nos perdoe, eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco, eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Poxa. Eu vejo uma vida de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para falar aqui do Brasil. Essas mulheres não andavam com Jesus? Ai de mim, quem sou eu? E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver mais onde é que a união aconteceria? João entendeu mais uma coisa, e aqui eu já estou indo pro final aqui, pra gente partir pro epílogo do Apocalipse. João, como judeu, ele sabia que no passado, quando o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles seguiam através de ídolos. E quer que eu apresente para você qual que era a deusa que mais atraiu o povo de Israel? Qual? Essa aqui, ó. Aquele do museu lá do NASP. Isso aqui é uma cena do museu do NASP. Você viu então que aqui, olha, o que o Apocalipse viu, eu mostrei na arqueologia, a mulher que se assenta sobre, né? 7. Essa é uma estatueta que está no museu do NASP. É uma divindade, o nome dela é Ashera, que nas bíblias em português traduz como Azera. E que tem uma teoria que seria a mulher de Deus, não é? Exatamente. Eu vi. Por quê? Por quê? Foi numa época de apostasia que o povo de Israel quebrou a aliança, porque para eles, veja bem, Deus era o oposto do Deus que todo mundo queria ser. Porque Deus era solteirão. Todo mundo queria ser um homem com muitas mulheres e muitos filhos. Os reis tinham muitas mulheres, quanto mais mulheres e filhos, mais poder. Deus solteirão. No Novo Testamento nós vamos entender Jesus como filho de Deus, mas eles não tinham essa luz no Antigo Testamento tão clara.
Um solteirão sem filho. Não, vamos arrumar uma mulher para Deus aí. Arrumaram a Áshera. Da onde veio Na isso? apostasia. A Áshera era uma deusa pagã. As origens dela ainda são dúbias. Alguns pensam que ela pode ter vindo de Ugarit, porque nós temos muita informação de Ugarit, mas outros pensam que ela pode ter vindo da Fenícia. Sim. A Áshera era adorada em vários povos de várias maneiras. Essa imagem que está aí, coloca de novo, por favor, é uma imagem clássica, porque a Áshera está aí, ela está com a cabeça como se fosse de um pássaro, e ela é uma prostituta montada numa besta. Ah, Ela é uma prostituta montada numa besta. Tanto é que no culto de Ugarit nós temos um hino que fala o seguinte: entra a grande Áshera e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devassidão. nossa. É o mesmo texto de Apocalipse 17. E essa Áshera, que era adorada em vários povos, foi o que fez Deus tirar do povo. Ela inclusive era parente de Baal, tá? Entendi. Deus tirou do povo a proteção, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto às Áshera, que eram árvores às vezes. E olha que interessante, João, quando viu essa mulher montada na besta, lembrou da Áshera. O que João entendeu? Assim como o povo de Israel quebrou a aliança no passado e sofreu consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro. A grande apostasia. Áshera vai voltar. Só que de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. É alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Áshera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista no Apocalipse. Aqui fala o seguinte, olha. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, nações. Então ela estava montada no animal e sentada sobre águas. Áshera era adorada por vários povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual que era o nome que ela tinha na época do apóstolo João? Não. Vou mostrar com um mosaico. Esse piso que vocês vão ver aí agora é um piso de uma casa romana de pessoas ricas da época do Novo Testamento. E você tem a Áshera. Só que Montada ela num num touro O que que ela tem na sentada sobre cabeça? as águas. Ela tá com um pano, ela tá vestida com um pano assim de sedução. Ah, tá. É justamente a púrpura e a escarlata. Quase mostrando aí as partes. As né? partes, que ela é prostituta, ela é adúltera. Mas tem alguma coisa E a a ver parte- com arco-íris? Não, Não tem. Não, Esse aqui né? é como se fosse um pano, Tá. tá? Esvoaçante. E aqui, isso aqui é o mar. Essa parte baixa é o mar. Tá. Porque a história é que ela traiu o marido dela para ir através de um touro, que era um deus grego que se transformou num touro. Então ela adultera, abandona o marido para seguir através de um touro. E esse touro cavalga sobre as águas do mar. E ela é descrita como uma mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. E sabe qual que é o nome que ela tem nessa época? Não. Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Nossa. Então, quem vivia na época de João, que leu o Apocalipse, Será que a Europa vem disso mesmo? vem disso, pode pesquisar, pode dar uma gulgada. Então, quem estava na época de João, usando aquelas moedas de Vespasiano, e escutando isso aqui, o que ele entendeu? O povo de Deus, cristão, vai quebrar a aliança no futuro, Certo. como os judeus quebraram a aliança no passado. Assim como o foram profeta subjugados, chamou Jerusalém de prostituta, o povo de Deus vai se prostituir se unindo com Roma. Isso vai trazer um grande custo. E de fato, os próprios teólogos católicos admitem que na união da igreja cristã com Roma, quando ela se tornou católica apostólica romana, O Constantino? a partir de Constantino, é que na verdade aí vai um pouquinho depois, que você tem Sei. Constantino, que deu para a igreja prestígio, tá certo? Depois em 500, Constantino é 320 aproximadamente depois de Cristo. Depois de Constantino você tem Clovis, rei dos francos, que dá o exército para a igreja em 508 depois de Cristo, e em 538 você tem Justiniano, que dá para a igreja o poder temporal. E ela se torna então a dona da Europa praticamente. Esse poder só vai ser quebrado quando Napoleão vai mandar o general Berthier prender o Papa, em 1798, se eu não me engano. Ele prende o Papa morre no exílio, depois vem um outro Papa, etc. Mas houve ao longo da história da igreja, a igreja reconhece isso, houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Os cátaros, os albigenses foram os valdenses.
depois veio a Reforma Protestante, que também cometeu erros. Você vê o Calvino, aí tem uma questão que alguns falam que o Calvino não participou da morte de Miguel de Cervé, que ele pediu para decapitar e não queimar vivo. O fato é que Miguel de Cervé foi morto num país protestante porque não acreditava na doutrina pilar lá do cristianismo. Ou seja, são erros que foram previstos que iriam acontecer. E o anticristo, no final, se ele vai ser alguém, um papa que vai sentar em Roma, vamos esperar para ver. Estou falando que o Papa Francisco é o anticristo? Não, eu estou tem falando quem diga que será o próximo papa. Alguém, na minha opinião, que vai, a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo, judeu com e juntar Roma. O mundo e conseguir fazer. E aqui eu preciso de duas coisas para terminar o Apocalipse. A primeira delas é o seguinte: quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse anticristo, ele já caiu diante de Deus. Esse caiu aqui... É porque esse caiu é o seguinte, tem 2 maneiras que a Babilônia cai. Primeiro por decreto, depois por execução. O decreto é quando, assim, olha, o juiz expediu como é que fala? A desapropriação do imóvel. Tá lá, pelo decreto, você não pode morar mais aí. Caiu. A casa caiu para você. Mas a execução é quando vai o mandado de segurança com a polícia e te tira do imóvel. Entendeu? Então aqui, caiu a grande Babilônia, caiu perante Deus. Mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que um anjo desce do céu, cai Babilônia e Cristo vem com o seu exército celestial para acabar com o anticristo, com Babilônia, com as hostes do mal. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei da Arca da Aliança no céu? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Lembra de ter visto lá em Israel os judeus com uma caixinha preta na testa? E aqui no braço esquerdo? Sim. Aquilo ali é o Teflim, que é baseado numa lei que está no Deuteronômio, onde Deus falou o seguinte: e você atará as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e ela lhe será por frontal entre os olhos e na tua mão. Tá certo? O anticristo é uma paródia de Cristo. É uma falsificação de Cristo. Cristo se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está vivo. O anticristo, o Cristo verdadeiro, ele coloca o selo nos 144 mil. A besta coloca a marca. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar quem era o povo de Deus, terá os meus mandamentos por frontal entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão. Entendi. Então, pra mim, não é nada assim de que, assim, olha, uma vez alguém até falou na internet: olha, pra mim é o celular. Parece fazer sentido, né? Porque o celular tá assim, na testa e na mão, na testa e na mão. Aí alguém até falou: não, é verdade, porque o celular tem uma luzinha que pega aqui. Não. Pra mim, essas interpretações de jornal são perigosas, porque elas parecem fazer sentido. Você tá entendendo? É igual o Saddam Hussein e a besta do Apocalipse. Parece fazer sentido. Mas a gente tem que ir à hermenêutica do texto. Aqui é uma paródia do judeu com o mandamento: Deus quer que seu povo seja fiel. Aí, como eu falei, a outra parte do Apocalipse é apenas uma repetição cumprindo tudo que veio. Você tem agora a promessa de Cristo, quando no capítulo 19 ele vem no céu com poder e grande glória. Eu vou ler para vocês, 19 verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Sabe que sangue é esse que está encharcado? Não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário.
Qual sangue? É o sangue da ira de Deus, quando ele pisa o lagar do vinho da fúria dele, que ele até deu através das 7 últimas pragas na grande tribulação para as pessoas beberem. E depois disso, vem a prisão de Satanás, que é considerado o milênio, e aí o novo céu e nova terra,